Vou tirar agora 3 dúvidas de todas as estudantes e clientes. Quantas consultas posso fazer? Bom, tem mesa real, tem mandala, perguntas avulsas, tem o método da cruz. Tem as perguntas avulsas, né? Que você pode fazer dentro do plano de 18 perguntas, no decorrer dos meses, conforme houver necessidade. Então, por exemplo, vamos começar com a mesa real. Você pode fazer várias mesas reais, desde que sejam de temas diferentes. Você pode fazer várias mandalas, desde que tenham uma temática diferente. Então, por exemplo, você vai fazer ali a mesa real sobre assuntos gerais. Aí depois você precisa saber sobre assuntos mais específicos e se aprofundar mais em questões que envolvem espiritualidade, família. Aí vou abrir a mesa real da espiritualidade, depois da família. Mas não é qualquer pessoa assim que sabe pegar, abrir uma mesa real e mergulhar ali nos tópicos, nas linhas. E eu acho que não é nem todo oraculista que se dispõe a fazer isso. A maioria dos oraculistas, eles fazem mesa real sobre assuntos gerais e mesa real do amor, que é o que sai mais, né? Eu não sei de nenhum oraculista que faça mesa real, lendo mesa real da espiritualidade, mesa real da família, lendo todas as linhas e mais as 36 casas. Eu não sei, tá? Então, tem oraculistas aí que não é todo oraculista que se propõe a fazer, porque dá muito trabalho, né? São 43 linhas, 9 verticais, 4 horizontais e 20 diagonais. 43 linhas é coisa pra caramba. E não é todo mundo que sabe pegar e ler, né? Ainda tem essa. Então, tem aí as mesas reais com temáticas diferentes. Por exemplo, você quer saber somente sobre questões que envolvem ali o teu ano na faculdade. Então, vai ser a mesa real somente sobre esses assuntos aí, envolvendo as 36 casas e a leitura das linhas, tá? Para saber tudo sobre o seu ano na faculdade, só ali naquela mesa real. Vai ser específica, porque dependendo do peso de importância que tem algum assunto específico para você, a mesa real ela pode ser personalizada dentro daquela temática ali, para ver tudo, abranger tudo, destrinchar tudo, trazer todos os detalhes ao máximo que você precise saber, tá? A mandala também. A mandala, qual a diferença da mesa real para a mandala? Acho que eu já falei aqui no canal, né? A mesa real, ela abrange uma extensão de tópicos bem maiores, né, do que as 36 casas. Porque a gente pode ler as 36 casas, mas onde as cartas das 36 casas caíram fora de seus domicílios, aí já dá 72 casas. Mas não é todo oraculista que faz isso, né? Porque aí já dá uma leitura de 72 casas, mais as 43 linhas. Então, é assunto pra caramba. E os tópicos das 43 linhas, eles abordam outros assuntos. E a mandala, ela só pega 12 casas com os assuntos principais: amor, trabalho, dinheiro, família, espiritualidade, momento presente, alguma questão. Eu sempre deixo na mandala entre 3 e 5 casas, assim, tópicos abertos, para a pessoa poder marcar assuntos, marcar pessoas, para eu dar uma olhada ali, se ela quiser, porque se ela não quiser, aí vão os tópicos que eu uso no meu trabalho para mandá-lo, os tópicos normais, né? E eu envio os tópicos para a pessoa pelo WhatsApp, para poder fazer o acompanhamento, para a pessoa poder acompanhar, entender o que eu estou interpretando naquela casa. Eu envio tudo direitinho. E a diferença, né, da mandala para a mesa real é que a mandala ela só vai pegar os assuntos principais. E mesmo assim, pode pegar para o mês, para o bimestre, para o trimestre ou para o semestre. E a mesa real ela vai pegar muito mais do que os assuntos principais. Ela vai abranger 43 tópicos das linhas, mais 72 tópicos das casas. Então é coisa pra caramba, para 1 ano e 2 meses, mais ou menos assim.
a mesa real se estende por bastante tempo, tá? E você pode fazer aí os jogos conforme as suas consultas forem tendo uma porcentagem de acontecimentos. Por exemplo, mesa real. Aconteceu mais de 50% do que foi previsto ali para você. Já pode voltar para abranger novas informações ali, né? Porque aquelas casas, você já deu baixa naquelas casas, já pode voltar para fazer ali uma nova mesa real e ver a atualização de informações para você no momento. E também fazer o acompanhamento das casas que ainda não aconteceram, tá? Então, quantas consultas você pode fazer? Então, como eu estava explicando aqui, você pode fazer mandala, mesa real, perguntas avulsas, pode fazer várias, só que com temáticas diferentes de acordo com a sua necessidade de saber ou não, tá? Sobre o assunto. Não tem interesse em saber sobre a espiritualidade, então não precisa abrir a mandala da espiritualidade. Vê só na mesa real uma casinha ali da espiritualidade que tem, tá? Vê só ali. Não preciso ver nada sobre questões envolvendo algum assunto específico, vamos supor aí. Amor. Vamos supor que a pessoa não queira ver questões relacionadas à parte afetiva dela ou à parte familiar, então não precisa ver. A mesa real, ela traz ali, tem gente que não gosta de ver sobre morte também, né? Para ver morte, inclusive, eu cruzo as casas 8, 10 e 32 da mesa real para ver questões relacionadas à morte física, no caso. Mas aí, não é todo mundo que quer saber, né? Não é todo mundo que quer saber. Então, isso aí é só no cruzamento de tópicos. São 20 cruzamentos de tópicos com os quais eu trabalho dentro da mesa real. São os principais. E eu faço esses cruzamentos aí, mas tem gente que não gosta de saber. Então, você pode fazer quantas mesas reais forem necessárias. Que eu já expliquei aqui as diferenças, né? As perguntas avulsas você só vai fazer quando realmente não houver necessidade de mandala, nem mesa real, porque você só quer saber sobre um fato isolado, um acontecimento mais objetivo, mais específico. Então, três cartas, mas a soma já é o suficiente, tá? A segunda dúvida: e se as previsões não acontecem? Se as previsões não acontecem, você vai ter que esperar um pouco mais, né? Porque é aquilo. A sorte, o caminho e o destino de cada um tem um prazo temporal. Não é só a leitura do jogo que tem temporalidade, né? A leitura está conectada à tua sorte, ao teu destino, ao teu caminho. Então, aquilo ali vai acontecer de acordo com a tua sorte, com o teu destino. São previsões que de fato vão acontecer, pode levar um pouco mais de tempo, tá? Mas vai acontecer, não é porque está demorando que já expirou, não. Nunca, não existe esse lance de passou muito tempo, não vai mais acontecer. Não, aquilo ali vai acontecer, tá? Faz um acompanhamento, volta a fazer um acompanhamento daquele jogo ali que já foi feito. Tem que ter um acompanhamento desses jogos que estão travados, né? Porque não é para todo mundo, né? Eu, por exemplo, eu jogo há anos para atendo vários clientes, e não é todo mundo que vem a mim falar sobre não aconteceu isso, não aconteceu aquilo. Não, pelo contrário, os clientes sempre retornam, trazendo ali feedback dos acertos, das previsões, né? Sempre retornam, estão aí até hoje. E o máximo que teve foi uma pessoa falando que as previsões, elas estão demorando muito para acontecer. Aí eu falei, olha, isso aí não significa que não vai acontecer, que para você as coisas demoram mais. É o que eu falei, tem cliente que eu abro o jogo, as coisas acontecem rápido. E tem outros que a energia da pessoa, a sorte da pessoa não está para agora, tem que esperar. Mas não quer dizer que não vai acontecer.
tem que aguardar ou fazer um acompanhamento do jogo, tá? Ou então, eu depois, se passa muito tempo, eu abro outro jogo para fazer um acompanhamento ali de atualização da leitura. Eu abro um outro jogo para fazer um acompanhamento. Mas eu não deixo as coisas assim, é porque eu não gosto de ficar misturando previsões, entendeu? Então eu prefiro aguardar para ver se é aquilo mesmo. Na 3, a terceira pergunta aqui é: qual a diferença entre fazer ou não as perguntas ao oráculo? Essa é a terceira dúvida aqui. Bom, o cliente senta na mesa, o que acontece? Ou ele vai fazer as perguntas, ou o oráculo vai responder a ele. Por quê? Você abre uma mesa real, quando você abre uma mesa real, o oráculo é que fala. É a vez do oráculo falar, porque a mesa real tem os tópicos definidos. E dentro daquele tópico você já sabe o que é aquilo ali. Caiu aquela carta, você já sabe o que é. Então é quando o oráculo vai falar com a pessoa. Então a pessoa não precisa perguntar nada. Agora, tem clientes que gostam de fazer perguntas ao oráculo. Aí já não cabe mais o tópico das 36 casas. Aí eu faço uns cruzamentos das cartas de cima com as de baixo e a soma para responder perguntas avulsas, se for dentro da mesa real. Se não for dentro da mesa real, eu faço aquele jogo de 3 cartas mais as somas, ou o método da cruz, que abrange bem, né? O método da cruz tem tópicos e dá para responder as perguntas avulsas tranquilamente. Mas aí é um momento em que a consulente está fazendo a pergunta ao oráculo e não o oráculo trazendo as mensagens para a consulente. Não sei se eu me fiz entender. Eu sento na mesa real com a sento na mesa real. Ai, que loucura! Eu sento na mesa para abrir a mesa real com a cliente, tá? Aí a cliente faz a pergunta. Então eu só abro quando ela faz a pergunta. Aí é a vez do jogo, né, trazer ali as respostas e não a vez do jogo responder a ela de forma que ela não pergunte nada, sabe? Quando o cliente senta, não pergunta nada, mas você abre aquele método ali, mandala, e o jogo já diz tudo. A cliente está ali na tua frente, muda e calada. Entra muda e sai calada. Aí você abriu uma mandala, é o jogo que está falando com ela. Abriu uma mesa real, é o jogo que está falando com ela. Então, ela não precisa falar nada. O jogo que vai responder. Porque já está tudo ali dentro dos tópicos. Para falar para ela, para passar a mensagem para ela. Já está tudo ali. Agora, tem um momento em que ela faz as perguntas. Aí é ela perguntando ao jogo e não o jogo automaticamente respondendo a ela. Aí é o que ela quer saber. É bem interessante isso, né? Tem essa diferença, ela se dá porque tem essa possibilidade do jogo falar com você, né? Sem você perguntar nada. Você está aí agora na sua casa, você estudante, oraculista, está na sua casa agora. Não pergunta nada ao oráculo, não pergunta nada, abre uma mesa real aí, tem 36 casas, vê o que o jogo vai falar para você. Vê as mensagens surpresas que o jogo vai passar para você. Você não precisa perguntar nada, é o jogo que vai falar com você. O oráculo que vai te trazer as mensagens. E isso é tão mágico, né? Agora, tem aquele momento em que você precisa fazer suas perguntas, né? Você precisa fazer suas perguntas, aí é você falando com o oráculo. É interessante, né? Tem essas duas questões aí. Agora, para previsões que não aconteceram, é aquilo que eu já falei, tá? Você pode fazer um acompanhamento do jogo, ou você pode abrir outro jogo para você poder completar as informações daquele jogo que está parado e fazer um acompanhamento, tá? Você pode fazer isso, um acompanhamento aí. Só que nessa de abrir outro jogo, o jogo deve ser um jogo
que tenha a extensão do mesmo jogo que você fez, da mesma leitura que você fez, os mesmos tópicos, os mesmos assuntos, as mesmas coisas, tá? E no caso de você vir ao oraculista para fazer o jogo e não você com o seu baralho, né, para fazer o acompanhamento do jogo, no caso de você vir ao oraculista para fazer o acompanhamento, aí você tem que explicar bem o que está acontecendo, quais são as casas que estão travadas. Aí você tem que ver com o oraculista, tá? Porque se foi ele que botou a mão ali, foi ele que fez o jogo para você, tem que saber o que está acontecendo. E o mais indicado é fazer um acompanhamento da leitura, para saber se há ou não necessidade de abrir um novo jogo com o oraculista gratuitamente, para você poder ver ali, no caso, o complemento das informações, porque uma informação completa a outra, né? Uma mesa completa a outra. Você pode abrir 2 mesas reais gerais, uma vai completar a outra. É interessante. Uma completa e atualiza as informações da outra. Eu abro 2 mesas para mim, sem problema nenhum, 2 mesas reais com o mesmo tema, mesma temática, porque uma completa e atualiza as informações da outra. Por exemplo, eu abro uma essa semana e na próxima semana eu estou abrindo outra. Aí vem ali, mas as coisas para mim acontecem muito rápido, né, em relação ao jogo da mesa real. Então, eu estou sempre abrindo por causa disso, porque as coisas para mim estouram mais rápido. Agora, para quem não estoura rápido, é necessário abrir jogo de acompanhamento, jogo para acompanhamento temporal, né? Aí você tem que ver com o oraculista, fazer a planilha de casas, de acompanhamento das casas, das linhas, que é bem interessante.